Santa Catarina perdeu um grande jornalista, né? Miguel Livramento. Morreu ontem, aos 81 anos de idade. O Alexandre Mendonça está ao vivo e vai trazer mais informações agora, numa quinta-feira diferente, né, das demais. Oi, Xande. É verdade, Polito. Uma boa tarde na medida do possível a todos os telespectadores. Nós estamos ao vivo aqui do ginásio Najib Salum Najib. Nós estamos aqui ao vivo justamente fazendo essa homenagem, né, aqui no Balanço Geral, trazendo os amigos, um pouco da história também, da história profissional de mais de 40 anos de Miguel Livramento. Aqui no ginásio, amigos, familiares, fãs também já estão chegando aqui para o velório, que deve acontecer até às 5 horas da tarde, quando então vai se dar o sepultamento no cemitério aqui de Biguaçu. A gente vai contar um pouco da história de Miguel Livramento, nessa bonita homenagem que o nosso Balanço Geral vai prestar a esse grande profissional, esse ícone da televisão e do rádio catarinense. E nós vamos conversar agora aqui com o Marcelo Livramento. Já estou com o Marcelo aqui, o Marcelo que é filho de Miguel Livramento. Marcelo, você estava contando que ontem você estava justamente junto, você era o filho que estava junto com Miguel Livramento na hora em que tudo aconteceu. Quer dizer, ele participou até da cobertura, né, pela internet no Isto é Avaí, time do coração do Miguel Livramento, e ele acabou passando mal já um pouco naquela terça-feira à noite. Isso, Alexandre, exatamente. Ele, depois do jogo ali, ele teve um excesso de tosse, não passou muito bem, e a gente levou ele para um médico e tal. Ele teve os remédios necessários, mas chegou ontem à noite, depois de um forte cansaço, ele não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória. Então, quer dizer, agora vocês, claro, logo depois que tudo isso, é um baque para a família, para todos os amigos, e vocês, mais do que ninguém, sabem do quanto Santa Catarina amava também, né, o seu pai. Sim, sim, a gente tem muito orgulho disso. Um excelente pai, um excelente avô, um excelente marido também, o tempo que viveu com a minha mãe. A gente só tem que agradecer, né? Ele abriu muitas portas para nós. Era só falar que era filho dele e todo mundo conhecia o pai, todo mundo. Marcelo, obrigado pela tua entrevista, pelo teu tempo aqui. O nosso pesar aqui em nome da equipe toda do Balanço Geral. Agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora a gente vai conversar também, Polito, com uma pessoa que teve uma participação expressiva durante a carreira de Miguel Livramento, na carreira de muitos jornalistas como nós, como eu, como você, que é o nosso deputado estadual, Mário Mota, referência também no jornalismo aqui catarinense durante muitos anos. Mário, a gente estava comentando agora também um pouco dessa história de quando Miguel Livramento começou também já na televisão, isso depois de ter passado muitos anos já na rádio, né? E vocês trabalharam muito tempo juntos. Prazer em falar contigo, com os nossos telespectadores da Record. Eu conheci o Miguel na década de 70, quando cheguei em Lages, e o Miguel como repórter inicialmente, foi a época em que ele entrevistou o Pelé aqui no Pasto do Bode, e eu tinha uma relação com ele e com o próprio Roberto, ainda na época em que os dois estavam na Rádio Cultura e posteriormente na Guarujá. Roberto Alves, que foi um parceiro dele também. Parceiro durante toda a sua vida. Inicialmente, no Jornal do Almoço, o Miguel fazia parceria com Alfredo Alberto, um era figueirense, o outro era Avaí. E eu tive esse privilégio de conviver com o Miguel, não só na sua fase inicial em rádio. Eu trabalhava em Lages, inicialmente na Rádio Princesa, depois na Rádio Clube e na TV Planalto. Cobrimos muitos jogos abertos de Santa Catarina em conjunto. E a minha última vivência foi durante o Jornal do Almoço, em que o Miguel fazia parceria com o Roberto. Destaco o humor do Miguel, apesar de aparentemente ele ser carrancudo, fechado, batia na mesa e minha avó numa bicicleta ou algo parecido. Mas o Miguel no camarim era uma pessoa extremamente doce, afável. O Miguel me fez compreender mais ou menos o seguinte: o contrário de vida não é morte. O contrário de morte é nascimento. Vida é o que acontece entre o nascimento e a morte. E isso ninguém vai apagar da sua própria história de vida. Eu vim abraçar os amigos porque mantive esta relação de carinho, de amizade e principalmente de respeito, mesmo depois que ele se afastou do grupo em que nós dois trabalhávamos. Durante muitos anos, né? Aliás, o legado que ele deixa para o jornalismo catarinense, principalmente o esportivo. No esporte é até possível você tomar partido.
no jornalismo em geral, o que exigem da gente, aliás, é ao contrário do que hoje exigem do político. Hoje pedem posição. No tempo do jornalismo, e é o caso do Polito, seu caso e o caso de todos os que militam nessa excelente emissora, exige-se imparcialidade, que é impossível. Então exige-se isenção. Miguel nunca foi isento. Miguel era Avaí e ponto final. E era apaixonado pela torcida do Avaí e, por incrível que pareça, pela torcida do Figueirense, que entendia muitas vezes que o Miguel mais ajudava o adversário do que o próprio time por sua paixão. Mas o Miguel sempre assumiu essa paixão e no esporte isso é perfeitamente aceitável, na medida em que muitos diziam que ele criou um tipo, como é o próprio Roberto. Mas, na verdade, eu acredito até que não tenha sido isso, não. O Miguel Livramento é aquele que, infelizmente, para lamento de todos nós, está ali. E vai continuar sendo eternamente no nosso coração e no nosso carinho. Sem dúvida. Mário Mota, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação mesmo aqui no nosso Balanço. Eu é quem agradeço. Um abraço ao Polito, a toda a equipe e a toda a direção da Record. Obrigado, Mário, mais uma vez. Olha, até falando um pouco dessas homenagens, né? Por exemplo, o município de Biguaçu, a terra natal de Miguel Livramento, decretou 3 dias de luto oficial, justamente numa bela homenagem, né? Assim como o prefeito Topázio Neto de Florianópolis também decretou luto oficial de 3 dias na capital do estado. Daqui a pouquinho, Polito, a gente vai trazer mais homenagens, vamos falar um pouco dos times, tanto o Avaí, que era o time do coração, também como o time do Figueirense, todos eles já se pronunciaram nas redes sociais, muita gente se pronunciou e nós vamos falar um pouquinho também com os amigos que estão chegando e familiares. A gente volta daqui a pouquinho diretamente aqui de Biguaçu, do ginásio Salina Gibe, onde está acontecendo nesse momento o velório do nosso querido e eterno Miguel Livramento. Volto já já. Obrigado, Xande. Dá um abraço fraterno nos familiares por mim, um abraço no Mário, querido, também, pelas palavras lindas que ele falou pra gente aqui ao vivo, né? Valiosíssimas, sim, são essas reflexões sobre as pessoas que a gente gosta, né, que a gente quer perto, e sobre as pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas, né? E o Miguel fez muita diferença. Os apaixonados por futebol, por exemplo, né? Para citar apenas um exemplo. E parte deixando uma memória muito interessante. E uma escola ainda mais intensa, né? Para aqueles que trabalham na minha área, principalmente, que conduzem as narrações nos estádios de futebol, que são verdadeiros caldeirões de apaixonados pela bola, né? E isso ele era, sem dúvida alguma. Daqui a pouco o Cacau traz